CNPJ técnico, o boato da reforma tributária que tem assustado todo mundo. Para você que é pessoa física, você que é empresário, provavelmente já ouviu falar sobre isso, né? Ou se não ouviu, fica comigo até o final desse vídeo aqui, que esse é um assunto que te interessa. Bom, mas para você que está chegando agora, meu nome é Alan Campione, sou especialista em planejamento tributário para empresas e eu vou te ajudar agora a saber o que é esse tal de CNPJ técnico. Mas antes, já se inscreve no nosso canal e já deixa um like se você está gostando desse vídeo. O que é esse tal de CNPJ técnico? A primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui, que o CNPJ técnico não é o nome oficial criado pela legislação, tá bom? É uma expressão que surgiu para explicar uma novidade prática da reforma tributária. E na prática estamos falando da possibilidade, tá, de algumas pessoas físicas precisarem ter uma inscrição para fins de identificação fiscal relacionada ao quê? Ao CBS e o IBS, que são os novos impostos da reforma tributária. E aqui que está o ponto mais importante de todo esse vídeo. Isso não significa abrir uma empresa. O fato de você ter um cadastro fiscal não é abrir uma empresa. Eu repito isso porque é importante. Não significa virar uma empresa limitada, por exemplo. Não significa virar um empresário, muito menos um MEI. Inclusive, não significa que seus rendimentos automaticamente vão passar a ser uma pessoa jurídica. O objetivo desse cadastro é outro, tá? Ele existe para identificar contribuintes que realizem atividades econômicas sujeitas a essa nova tributação do consumo, que é o IBS e o CBS. Então pensa aqui comigo, ó. Hoje você tem um CPF para identificar você como pessoa, como uma pessoa física. Todo mundo tem um CPF, né? O novo modelo tributário ele pode exigir um identificador específico para determinadas atividades econômicas que você exerce na sua pessoa física. Isso de fato é o CNPJ técnico. E por que isso está surgindo agora? Para entender, você precisa entender rapidamente o espírito da reforma tributária. O Brasil está migrando para um sistema baseado no IVA, muito conhecido já em outros países, tá? Na prática, vão aparecer agora dois tributos principais, tá? Nem isso o Brasil faz direito. Em vez de fazer um único IVA, fizeram dois. Mas vamos lá. O CBS, que vai ser o IVA na esfera federal, ou seja, referente aos impostos federais, e o IBS na esfera estadual e municipal, que vai representar os municípios e os estados. Ou seja, não vai ser IVA, vai ser dual IVA, dois IVAs. E esse modelo ele depende da rastreabilidade. Quem vende, quem compra, quem que gerou crédito, quem que emitiu o documento, quem que recolheu, quem que aproveitou esse crédito. E tudo isso com a tecnologia vai estar mais integrado de forma digital, tá? E por isso que surge a necessidade de identificar corretamente determinados tipos de contribuintes. Mas aí você deve estar se perguntando, então toda pessoa física será obrigada agora? A resposta é não. E cuidado que esse é o maior erro que está circulando pelas notícias e por aí. A obrigação não nasce porque você é pessoa física, ela nasce porque você pode ser contribuinte de CBS e de IBS. São coisas completamente diferentes, entendeu? Quem recebe salário, aposentadoria, rendimento financeiro, por exemplo, ou aluguel comum, rendimento eventual, por exemplo, não entra automaticamente nessa nova obrigação, tá? O ponto central está em verificar se existe atividade econômica aqui, se existe uma habitualidade, ou seja, é algo recorrente, é algo que acontece com frequência, existe uma operação tributável nisso, existe enquadramento como contribuinte dos novos tributos que estão surgindo? Aí, se sim, a resposta, aí começa uma análise de verdade para saber se você precisa fazer esse cadastro ou não. Agora vamos para os exemplos que merecem atenção, tá? Profissionais liberais, por exemplo, médicos, dentistas, psicólogos, veterinários, engenheiros, arquitetos, consultores, ou seja, prestadores de serviços de forma recorrente, alguns produtores rurais inclusive, tá? Corretor de imóveis, locadores com estrutura econômica mais organizada, prestador de serviço de plataforma, hoje a gente vê muito isso no digital inclusive, né? Eu quero que você preste atenção aqui, ó, não significa que todos esses estão obrigados. Esse caso ele precisa ser analisado individualmente, tá? Por quê? Porque tem que analisar, inclusive, a forma como você atua, para quem que você vende, de quem que você compra, se gera crédito ou não gera, precisar entender toda essa operação. Um exemplo prático aqui para você entender melhor, tá? Imagina que você é um engenheiro, um profissional autônomo, e hoje você presta serviço aí para vários clientes aí, e recebe como pessoa física mesmo, atuando como profissional liberal, e emite um documento como autônomo, você recebe isso de forma mensal, digamos. Se essa atividade que você exercer entrar como contribuinte do CBS e do IBS, você pode precisar sim dessa inscrição. Mas isso não significa automaticamente que você abriu uma empresa, tá? É esse que é o grande erro que está todo mundo confundindo. Significa apenas que aquela atividade passou a exigir o quê? Dentro de um novo sistema tributário que agora vem com a reforma tributária, uma identificação própria, ou seja, algo personalizado. Então, nesse momento, você vai precisar responder uma pergunta estratégica. Eu continuo como pessoa física com o cadastro fiscal
Ou faz sentido eu abrir uma empresa? Aí sim você precisa do quê? De um contador especialista em planejamento tributário que vai te ajudar a traçar o melhor cenário para que você no final do mês, meu amigo, tenha mais dinheiro no seu bolso e pague menos impostos de forma segura e legal. Então o CNPJ técnico, ele não é uma empresa, tá? E esse ponto ele merece muita atenção. Você não pode ter dúvida aqui. Abrir uma empresa envolve uma natureza jurídica, um contrato social, um registro, toda uma outra estrutura, regime tributário, obrigações empresariais, toda a sua contabilidade, as obrigações acessórias no qual o contador é o responsável. E já um CNPJ técnico, ele só tem uma função cadastral e fiscal apenas, não substitui automaticamente uma empresa, tá? Então não confunda. Para você saber se você precisa abrir uma empresa ou não, você precisa fazer o quê? Uma análise tributária e entender todos os cenários para saber aonde você paga menos. Em alguns casos, permanecer na pessoa física, por exemplo, pode continuar sendo melhor ainda, dependendo do seu faturamento e para quem você vende. Em outros, abrir uma empresa faz muito sentido para você reduzir o seu custo tributário e melhorar a organização financeira. Então, cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo que vai se encaixar para todos. A gente precisa entender cada cenário para traçar, sim, a melhor rota e planejamento para que você, de fato, consiga o quê? Economizar pagando imposto. E o que acontece depois dessa inscrição? Esse é um outro ponto que pouca gente ainda está falando, tá? Depois dessa inscrição, podem surgir o quê? Algumas obrigações acessórias que você tem que fazer o quê? Informar o governo, tá? Então, dependendo do caso, a emissão de documento fiscal, registro de operações, apuração de tributos, por exemplo, o controle de créditos, os destaques de CBS e IBS quando for aplicado com essa nova tributação da reforma tributária, ou seja, não basta apenas só criar o cadastro, tá? Vai ser necessário acompanhar o funcionamento dessa nova estrutura. Então você vai sim precisar de um contador ou de uma contabilidade estratégica que está antenada em tudo que está acontecendo, tá? Porque se você for fazer sozinho isso, corre o grande risco de você, às vezes, não conseguir fazer, mas principalmente pagar multas por obrigações acessórias por não ser especialista na sua área. Então conte comigo e conte com contadores que vão te ajudar de fato a fazer o que tem que ser feito de forma correta. E uma outra pergunta que a gente recebe com esse CNPJ técnico: isso muda o meu imposto de renda? A resposta é não. Ter a inscrição não significa que seus rendimentos passaram agora automaticamente para a tributação da pessoa jurídica. Como eu falei anteriormente, não significa que você tem uma empresa agora, tá? Mas aumenta a importância de você se organizar, tá? A sua separação financeira ela é fundamental, você não misturar contas agora da sua atividade, mesmo sendo pessoa física. Então, o controle documental, a consistência entre CPF, com a atividade econômica, com os documentos fiscais, com as declarações, com os recolhimentos que você faz, você tem que tomar cuidado porque vai ficar cada vez mais importante você se organizar. E a Receita Federal, meu amigo, ela está de olho sim, porque os sistemas estão cada vez mais cruzando informações. E cada dia a gente vê que a malha fiscal tem aumentado. E agora eu vou te passar um passo a passo o que você precisa fazer agora, tá? Primeiro passo, não abra nada sem a necessidade, tá? Você tem que entender se isso serve para você. Segundo passo, mapeia, por exemplo, as suas fontes de renda. Como que você recebe? De quem que você recebe? Terceiro passo, entenda se tem existência econômica habitual, ou seja, isso é recorrente, é uma atividade que eu desenvolvo. Quarto passo, atualize o seu CPF e os seus dados cadastrais. Isso é fundamental para você estar atualizado com o fisco. E o quinto passo, converse agora com o seu contador. Inclusive, se você não tem contador ainda ou está com dúvida, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link. Eu quero que você mande uma mensagem, que eu tenho certeza que eu e meu time, a gente vai tirar todas as suas dúvidas e entender qual cenário você se enquadra para saber de fato se você precisa fazer esse cadastro, se faz sentido abrir uma empresa ou não, tá? Então conta comigo e já manda uma mensagem pra gente. Mas se você tem contador, as perguntas certas que você deve fazer para ele é essa, tá? Primeira pergunta, eu sou obrigado a ter um CNPJ técnico? Para minha atividade, faz mais sentido eu continuar como pessoa física, com o cadastro fiscal, ou abrir uma empresa de verdade? Essa pergunta, ela muda completamente o resultado dessa conversa, tá? E se seu contador não conseguir responder essas perguntas, como eu falei anteriormente, aqui embaixo vai ter na descrição do vídeo, manda uma pergunta que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Importante, tá? Quando que isso começa? Segundo as orientações divulgadas até o momento desse vídeo, dessa postagem, inclusive, a exigência para pessoa física contribuinte de CBS e IBS, ela começa em julho de 2026, tá? Mas no Brasil tudo pode ser mudado, tá? Mas atenção, tá? Ainda existem procedimentos operacionais e regulamentações complementares que estão sendo implementados, tá? Então não quer dizer que o prazo é esse que vai funcionar, porque pode ser prorrogado. Então não toma uma decisão baseada apenas nesse vídeo curto ou outro vídeo que você viu na internet, tá?
comentários de rede social. O CNPJ técnico talvez seja uma das novidades mais mal interpretadas que está acontecendo nessa reforma tributária inteira. Mas o que eu quero que você saia desse vídeo entendendo é simples, tá? Ter cadastro fiscal não significa você vai precisar abrir uma empresa e nem vai virar uma empresa. E ignorar essas mudanças também não é uma estratégia, tá? Se você atua como profissional liberal, como profissional autônomo, ou seja, você presta o serviço no seu CPF, vale acompanhar isso de perto, tá? No Brasil, a maioria das profissões compensa muito abrir uma empresa e trabalhar na PJ, não no CPF. No CPF você tende a pagar muito mais impostos. Ó, e já compartilha esse vídeo principalmente com aquele amigo seu que andou dizendo o seguinte, ó, que agora todo brasileiro vai ter um CNPJ obrigatório, tá? Porque informação errada gera decisão errada e decisão errada não pode ser tomada apenas numa desinformação. Decisão tributária errada, ela tem custo e você pode pagar muito mais. Então conta comigo, conta aqui com o nosso time da CSP para te ajudar a entender o que realmente importa nessa transição da reforma tributária. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo, hein?